mulher é símbolo de transformação e o nosso programa hoje é todo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E é de transformação que a gente fala novamente, não é, doutor? Seja bem-vindo. É muito bom estar no programa. Parabéns a todas as mulheres, né? Muito obrigada. Já me sinto homenageada. É isso aí. Bom, e é de transformação que a gente fala e a gente gosta de mostrar também como simples técnicas, né, que estão à nossa disposição com a odontologia moderna, podem realmente mudar todo o nosso sorriso e as mulheres merecem um grande sorriso. Exatamente. Nesse caso que a gente está mostrando inicialmente, a gente mudou o sorriso através de uma técnica de facetas associadas a algumas jaquetas. Qual é a diferença? A faceta é só na frente do dente, ela é colada na frente. A jaqueta ela envolve o dente inteiro. Por que aqui a gente fez algumas jaquetas? Porque entre os dentes tinham problemas. Tinham até mesmo infiltrações e cáries entre os dentes. E a gente nem ouve tanto falar em cáries hoje em dia, né, doutor? Mas elas estão presentes. Tem que ter aqueles cuidados especiais que a mãe da gente sempre fala, né, ao ouvido. Sem dúvida. As cáries, atualmente, elas reduziram em número, mas ainda tem muitos pacientes que têm. E como é que elas são provocadas? Assim, se nós diminuirmos os cuidados com a higienização, acumular placa bacteriana, tivermos uma alimentação meio desregrada, né, comermos comidas refinadas com açúcar entre as refeições, tudo isso, né, faz com que as bactérias que tem na boca despejem uma quantidade de ácido nos dentes. E isso faz com que o esmalte, em algum momento, seja perfurado e aí a cárie vai fazer um buraquinho e vai avançar. E isso, claro, evolui, né? Essa cárie inicial que pode ser revertida com flúor, com escovação, e aí a importância de se procurar o dentista para fazer as revisões, né? Para a gente prevenir os problemas maiores, ela avança essa cárie, né? Ela avança, o buraquinho vai ficando mais profundo, né? Como a gente está vendo nesse caso, entre os dentes, tinha esse escurecido que tinha aqui, e tinha infiltrações, né, que ela tinha algumas restaurações de resina e embaixo dessas restaurações de resina foi começando a criar esses problemas de cárie. Então ainda existe, né, hoje em dia tem muita gente que ao não cuidar como deveria os dentes, começam esses processos cariosos que a gente consegue numa fase inicial reverter sem colocar a broca, como a gente diz, e numa segunda fase, né, numa cárie intermediária ou já profunda, a gente vai precisar restaurar. E se essa cárie não for tratada nessa fase, ela evolui até para um tratamento de canal ou até para perda dental. Então é muito importante, né, que a gente tenha esses cuidados. A alimentação está muito envolvida nesse processo, né, Rosa? Com certeza. A prevenção acima de tudo, claro. A gente vê trabalhos assim que, por exemplo, os índios, né? Os índios, eles embora não usem escova, fio dental, não usem flúor, né, como a gente, eles quase não têm cáries. Muitas das tribos indígenas, né? Porque eles têm uma alimentação saudável, cheia de verduras, né, de frutas, de raízes, eles não usam alimentos refinados e aí não precisa nem ter o flúor, nem a escovação, e aí eles não têm cáries. Então hoje a gente tem que cuidar dessa questão, né, da alimentação. Se alimentar fora de hora, né, comer coisas refinadas, isso é muito ruim, tanto para o corpo quanto para os dentes, né? Vai provocar inicialmente cáries, vai provocar obesidade, vai provocar diabetes, vai provocar um monte de problemas. Então a gente tem que cuidar, é uma coisa holística, né? A gente tem que se cuidar como um todo, na alimentação, procurar os profissionais para fazer as revisões, escovar bem os dentes, passar o fio, né, usar um creme dental adequado. E tudo isso a gente consegue daí prevenir esses problemas que a gente está ilustrando. Mas quando acontecem, tem solução. Tem solução, mas fica a dica, né? É um todo realmente que a gente tem que cuidar. Quando a gente fala em alimentação saudável, realmente o pacote que vem atrás disso é grande, né? E o resultado está aqui, mas tem solução, como o doutor disse. Se chegou nesse ponto, se resolve. A gente viu que a solução, então, fez com que a gente cobrisse alguns dentes com porcelana e outros fizesse apenas as facetas. E aí a gente conseguiu, né, uma mudança estética grande, já aproveitou para mudar a coloração, o formato dos dentes. Uma observação só que eu queria fazer, uma mulher jovem, não é, doutor? Quer dizer, para se chegar a esse todo aqui, não precisa ir muito longe, né? Não, sem dúvida. Esses cuidados têm que começar cedo, que o doutor ressaltou. A gente vê casos que hoje em dia são menos frequentes, mas tem pessoas muito jovens, assim,
na faixa dos 20 aos 30 anos com várias cáries. Por quê? Porque ficam colocando bala do chiclete o tempo todo na boca, tomando um refrigerante aqui, um suco industrializado ali, e aí essa acidez do alimento vai fazendo, né, um processo que às vezes se instala em vários dentes, e aí, digamos assim, o tratamento se torna mais agressivo, mais invasivo e mais oneroso. Então a gente tem que prevenir, tem que cuidar realmente da saúde, né? Tudo soma, vamos nos ajudar. Isso aí. Esse outro caso aqui, Rosê, a gente também cobriu alguns dentes e fez algumas facetas com porcelana por estética, né? Aqui praticamente eu não lembro de ter nenhuma cárie, mas aí a gente queria uma mudança, uma transformação no formato dos dentes, né? Então a gente faz a moldagem e o laboratório confecciona essas lâminas que são coladas na frente dos dentes. E aí a gente consegue uma transformação estética extremamente duradoura, porque quando a gente faz em porcelana, elas não se alteram com o tempo, elas não desgastam, é um tratamento totalmente estável, né? Então, além da beleza estética, tem um tratamento bem durável. Ficou lindo. O laboratório é aqui no prédio, então facilita tudo. Isso, exatamente. Aqui no mesmo prédio, meu pai que gerencia o laboratório já há mais de 30 anos, então a gente tem essa facilidade e isso realmente ajuda com que a gente consiga alcançar o resultado, né? Às vezes imitar um dente igual ao outro, ou mesmo detalhes que o paciente, quando prova, quando a gente coloca os dentes, ele quer alterar, a gente consegue fazer no mesmo dia. E aí a gente alcança a satisfação do paciente muito mais facilmente, né? A excelência do serviço consegue. Isso aí. Aqui também, a gente está mostrando bastante casos de facetas hoje, né? A gente cobriu alguns dentes, né? Tinha 3 ou 4 dentes ali que eles estavam amarelados, tinha algum dente quebrado, E do né? que é esse amarelado, doutor? Tratamento de canal. Esses dentes que estão mais amarelados aqui... E o que leva ao tratamento de canal? O que ocasiona certo. problema do canal? Olha, desde uma movimentação com aparelho rápida demais, por exemplo, aí quando a gente traciona o dente muito rápido, pode romper o nervo do dente e a gente vai ter que tratar o canal porque a polpa do dente vai necrosar. Bruxismo causa necrose da polpa do dente, cáries, como a gente falou no início, o que mais? Todo tipo de trauma, às vezes uma batida, às vezes qualquer esporte, às vezes a pessoa leva uma batida no queixo e acaba batendo um dente no outro, essa batida às vezes provoca a necrose da polpa. Então é uma série de fatores, né? O mais comum seria a cárie, né? Porque se a cárie avança, ela começa a fazer o dente doer e leva ao tratamento de canal. Mas enfim, quando a gente trata o canal, ele sempre fica algum resto de sangue, alguma coisa dentro do dente que com o tempo leva ele a amarelar, a ficar acinzentado, né? A se destacar dos outros. Então o que a gente faz? A gente não faz clareamento nesse dente, porque o clareamento, quando o dente tem canal tratado, ele enfraquece o dente. Então a gente realmente não usa esse método mais, antigamente se fazia. Hoje a gente cobre o dente, a gente simplesmente cola uma faceta, uma lâmina em cima desse dente e aí ele não vai mais ter alteração, ele vai ficar igual aos outros e não vai mais sofrer o processo de amarelamento que o tratamento de canal causa. Que é o que a gente viu aqui. Isso. Então a gente fez esse sistema, colocou facetas, né, que aí realmente não enfraquece o dente, pelo contrário, elas vão até reforçar, né, e aí a gente solucionou o problema estético. E as facetas são duradouras, não tem problema nenhum. Isso, quando elas são feitas em porcelana, é extremamente duradouro. A pessoa tem que ter algum cuidado na mastigação, né? Não vai assim roer unha, abrir saquinho com os dentes, né? Não pode ter hábitos que vão forçar a colagem das facetas. Ela só pode fazer isso quando cobre o dente inteiro e não tem risco de cair. Mas uma faceta que é colada na frente, ela exige alguns cuidados, né? A pessoa não pode, assim, livremente fazer coisas que não deve. Tem pessoas que até roem osso, aí não dá, né? Com a faceta tem que ter cuidado. Mas o resultado é maravilhoso, é tudo de bom. E aí se a pessoa faz bruxismo, por exemplo, é muito importante, né, que a pessoa proteja, porque às vezes durante a noite ela faz movimentos excêntricos ali que vão pegar na ponta dos dentes onde tem facetas. Então é importante que se use uma plaquinha quando ela tem dúvidas se faz bruxismo ou não. E até com relação ao bruxismo, é muito comum hoje em dia, né, mesmo quem não tem nenhum tipo de restauração, quem tem os dentes naturais, o bruxismo não tem idade, né, até crianças fazem. Então é muito importante que a gente esteja atento, porque potencialmente o bruxismo ele destrói os dentes, né?
Então a gente iniciou falando de cáries. O bruxismo é um outro fator que leva a problema de canal, a destruição, não só o desgaste, mas a trinca, as fraturas. Então são coisas que a gente tem que estar atento. Por isso as revisões são tão importantes. São importantes. Cuidados, né, básicos que vão prevenir muitos problemas futuros. Detectar, né, no início os problemas para que eles não evoluam, né? Pra gente chegue, né, e manter esse sorriso. Isso, uma vista lateral. E como uma mancha denigra a imagem mesmo. Ela tira toda a beleza. Toda a né? estética. Aqui a gente trocou próteses antigas, que o paciente tinha, né, por próteses novas de porcelana. Porque as próteses evoluíram muito também, mudaram muito, demais. E aí a gente já aproveita e comprida um pouquinho os dentes, né, faz eles mais branquinhos e o sorriso rejuvenesce bastante. Então a gente tem uma mudança estética grande com próteses mais modernas, né? Atualmente elas estão realmente revolucionaram muito, né? E aqui casos de implantes, né? Para a gente finalizar com um outro tratamento que sofreu uma grande evolução na odontologia foram os implantes. Hoje a gente faz com carga imediata, como esse caso aqui, em menos de uma semana a gente consegue passar de uma dentadura aqui do lado esquerdo para uma prótese totalmente fixa do lado direito, em cima e embaixo também. Isso dá força mastigatória, né? A paciente volta a comer os alimentos que não conseguia com a dentadura, com a prótese móvel, e além disso dá segurança, porque ela nunca mais precisa tirar esses dentes, mesmo que ela vá fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Tem muita gente que tem esse trauma, né, de ter que remover a prótese. Com os implantes é como se fossem os dentes fixos. Ela faz a higienização na boca mesmo, não precisa nunca tirar. E passa o fio dental, escova os dentes, pode mastigar, não tem mais o céu da boca ocupado com aquele acrílico da prótese, não machuca mais, pode comer qualquer coisa. Então muda muito a qualidade de vida, né? Traz muita, digamos assim, autoestima para o paciente. Traz a vida de volta, doutor. Realmente a pessoa volta ao convívio social, consegue resgatar tudo que perdeu, né? Sim. E a gente já aproveita para colocar um dente que fica harmônico, né? Que traz um sorriso agradável, né? Que combina com o rosto, né? Aquele visagismo que a gente chama, né? E muitas pessoas que estão acostumadas a usar dentadura, muitas vezes nem têm ideia de que pode ser feito um tratamento desses em uma semana, como o doutor falou, que vai trazer toda essa mudança no dia a dia e que... Bom, não tem nem o que dizer, né, doutor? Vai mudar realmente tudo, vai trazer saúde, vai trazer bem-estar, o convívio com a família, né, a possibilidade de ir num restaurante, de poder se alimentar sem restrições, sem constrangimentos, que eu acho que realmente as pessoas têm que correr para o banheiro, para escovar os dentes, assim que faz uma refeição, não é? Sim, sem dúvida. E mesmo pacientes de idade, né? A gente vê que muita gente tem essa dúvida, mas eu uso a prótese móvel há 20, 30 anos, será que vai ter osso ainda? A gente faz uma tomografia e confirma isso, né? Porque hoje a gente tem implantes que se adequam, mesmo quando a gente tem uma quantidade bem limitada de osso, e permitem a colocação dos implantes até mesmo com carga imediata, como nesse caso, uma paciente de mais de 80 anos. Então isso é comum hoje, a gente faz a grande maioria dos casos, principalmente na arcada inferior, quase 100% dos casos na arcada inferior, com carga imediata. Então os implantes realmente tiveram uma grande revolução dentro da odontologia. Então, você pode ter o sorriso dos sonhos, né? O sorriso transformado está aqui, ó, ao seu alcance. É só querer, né, doutor? Sem dúvida. Só desejar. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado.